comportado. Comportado aqui, tá bom? Ó. O que a gente faz de diferente na estribaria? E daqui sai o fruto do que a gente bota no solo para ter uma boa planta, uma planta saudável. O que a gente faz? Eu primeiro pego e boto uma camada de calcário no solo, como está aqui que vocês podem ver. Então eu primeiro pulverizo o calcário no solo, certo? Deixo ele bem assim, porque quando eu boto o calcário aqui, o que acontece? Me reduz o cheiro da estribaria, né? E eu estou colocando minerais. Aqui eu tenho carbono, fonte de carbono, então eu faço uma camada de calcário embaixo. Aí eu às vezes boto pó de rocha também, que pode ser serpentinito, pode ser micaxisto, pode ser granito, né? Então tem várias rochas que tu pode conseguir. E quem está lá em cidade ou perto de cidade pode conseguir pó de marmoraria. Pega nas marmorarias e pode colocar. Bom, o que eu faço então? De diferente, entende? Então primeiro eu faço essa camada, aí eu boto a serragem em cima, boto aí um palmo mais ou menos, né, para ficar uma coisa cômoda para os animais. E aí no outro dia o animal urinou, defecou, o que eu faço? Eu esparramo o esterco dele e boto uma camada de serragem ali naquele lugar. Eu não tiro tudo fora, eu deixo. Aí o animal urinou num outro lugar. Naquele lugar que ele urinou, eu vou lá e cubro com a serragem. Boto uma camada de serragem em cima. O que vai acontecendo? Eu vou botando camadas de serragem em cima. Faço isso por um mês e pouco, sempre colocando camadas. Então, quando eu tiro e boto, cada vez que eu boto uma camada dessas, eu boto um pouco mais de pó de rocha em cima ou calcário em cima. E vou fazendo, então, um sanduíche disso, uma lasanha disso, uma camada de pó de rocha, uma camada de serragem, eu venho fazendo isso. Quando eu tiro o material daqui, essa serragem está muito impregnada de urina, o que vai me ajudar a decompor ela depois, porque tem a questão da relação carbono-nitrogênio. Quanto mais nitrogênio eu ponho, mais rápido vai decompor essa serragem. Então a gente diz que em permacultura cada elemento tem que cumprir mais de uma função. A estribaria aqui está cumprindo a função dela do animal deitar num lugar limpo, direito, né? Mas ao mesmo tempo o material que eu tiro daqui, ele está mineralizado, e ele já está pré-decomposto, ele já começa, a parte bem de baixo já começa a decompor. Por quê? Porque eu não tirei o material daqui, eu só fui complementando em cima. Eu vi muito fazer na Suíça isso em função dos invernos muito rigorosos, né? E eles tiram só no final do inverno. Eu não faço tanto assim, porque lá obviamente tem muito mais frio, aqui tu tem um processo de aquecimento muito maior, obviamente. Então o que eu faço? Um mês e pouco eu tiro, dependendo do que animal tá. Tem animal que defeca mais, menos, enfim. Você sabe que a égua urina mais para trás, então a estribaria da égua é mais fácil manter ela limpa. Geralmente ela esterca também no mesmo lugar, é mais cuidadoso. O cavalo urina bem no meio, então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Se for o caso, eu tiro um pouco essa parte que está no centro, que está muito úmida, eu tiro fora. Mas geralmente eu só vou completando, vou botando camadas em cima. Então esse material, quando eu tiro daqui, eu tenho um material muito nobre. Certo? A hora que eu faço a pilha, ele já começa a fermentar. A hora que eu monto a pilha do material que eu tiro daqui, ele já começa a fermentar. Eu boto um pouco mais de água para umedecer mais a serragem e ele já começa a fermentar. Então tu vê que é uma questão só de manejo. E isso aqui serve não só para o cavalo, porque eu tenho cavalo aqui, tem vaca, mas tu pode fazer para ovelha, tu pode fazer para cabra, tu pode fazer para galinha eu faço a mesma coisa, tu pode vir só colocando. No caso da ovelha, como a gente evita de deixar a ovelha juntar na serragem por causa da lã, tu tem o estrado, né, o aprisco para a ovelha tem o estrado, só que em vez de cair o esterco e a urina direto no chão, tu bota uma camada de serragem embaixo e já bota algum pó de rocha, um calcário, uma coisa assim. A hora que tu tira esse material dali, tu tem um material muito mais nobre. É que no Brasil não é visto ainda, né, o esterco como uma fonte nobre de produção de adubo orgânico, ou seja, isso que a gente tem que ver. Isso aqui é rico, ou seja, em qualquer país se vende, isso aqui o pessoal dá. Então a gente tem que aproveitar, mesmo comprando, vale a pena, porque isso aqui é uma fonte de carbono fantástica. E no momento que tu mistura com fezes de animais e com urina, tu tem um material maravilhoso. E às vezes eu junto também o que sai do galinheiro, junto o material do galinheiro, junto com isso aqui. Nas galinhas também, eu boto isso aqui no piso e faço a mesma coisa. Eu começo com calcário, o calcário, como eu disse, já evita um pouco o cheiro. E às vezes eu faço ainda o seguinte, eu pego o biofertilizante OEM, que é os micro-organismos efetivos, que a gente faz com arroz no mato, né, para a coleta dos micro-organismos, e pulverizo a cama, certo? Então eu já levo esse material para o campo inoculado.
Essa casca aqui que eu tenho acumulada lá, ela já está, na verdade, inoculada, porque o dia que eu descarreguei, eu já passei EM aqui, então tu já tem micro-organismos aqui. Então, esse é outra vantagem. E tudo isso evita cheiro também na estribaria. Então, são dicas que a gente dá que funcionam super bem. Então, quando eu tiro esse material daqui, eu tenho um material muito rico, como eu já disse, rico em minerais, nitrogênio, mais as fezes do animal para estar estimulando toda essa microvida. E isso aqui é nobre. Toda vez que a gente junta o esterco da estribaria, tem o máximo de cuidado. E o nosso amigo Tata, o percheron, está ajudando a trazer a cama onde ele vai dormir, onde dormem os outros cavalos também. Então eu trago na carroça, boto aqui, depois quando eu vou recolher, eu tenho também tanto recolho na carroça como recolho no reboque descarregador de esterco, que aí eu esparramo uma camada certa na lavoura. Outra coisa interessante é o seguinte, o cavalo no campo não deita, né? Não dorme deitado, ele dorme de pé, porque ele é uma presa, então ele dorme de pé. Então ele trava a musculatura e dorme de pé. Quando tu bota ele para dormir na estribaria, ele deita. Deita, se estende e aí ele descansa mais. Por isso que a gente diz que a estribaria é meia ração, por causa que ele se poupa, porque ele fica deitado. Só que ele não deita que nem a vaca durante muito tempo. Ele deita, levanta, porque a pressão dele no coração é muito forte no pulmão. Então ele deita um pouco, depois levanta, depois ele deita de novo, mas no campo ele não deita. No campo ele deita só de dia, geralmente perto do meio-dia, né? Então a estribaria também tem isso, né? São várias funções, né? Tirar um material nobre aqui como adubo e fazer com que o animal tenha um repouso de qualidade, né, na estribaria, né? E depois o que sai daqui é rico para a lavoura, né? E a camada que eu ponho é mais ou menos essa grossura, assim, ó, aí fica fofo para o animal, ó. Ainda mais esse cavalo pesado, né? Ó, essa quantidade que eu ponho mais ou menos. É isso aí. Ó, aqui, por exemplo, essa cama aqui está usada, ó, né? O que a gente vai fazer? Vamos emparelhar mais ou menos assim, certo? Ó, aqui onde o animal defecou mais, geralmente é nos cantos, né? Na parte de trás. Nós vamos emparelhar ela aqui, ó. E agora aqui vamos botar outra camada de serragem em cima. Então essa é a segunda camada que vai, essa aqui é a terceira, depois dessa a gente tira tudo isso fora. Ó, então o que acontece aqui? Agora essa noite o animal dorme aqui, vai urinar, se for cavalo vai urinar mais no centro, se for égua vai urinar mais atrás, defecou em algum lugar, eu venho amanhã de manhã e tiro o animal e boto uma camada de serragem onde ele urinou, onde ele cagou. Só esparramo um pouco e boto ali. Então assim eu vou fazendo esse sanduíche. Esse material que está embaixo, que está mais em contato com o chão, está em contato com o calcário. E aí também com a urina, quando eu tiro esse material daqui, tu já tem uma pré-decomposição, ou seja, porque a serragem ficou impregnada na urina, aqui embaixo. Então quando eu tiro daqui, eu já ganhei esse tempo, né? E fica também mais cômodo para o animal, porque fica mais fofo também o lugar onde ele está dormindo, porque fica alto de serragem. Então, chega um ponto que já tem mais de 20 centímetros de altura de serragem aqui, né? Agora cuidar, claro, para deixar bem limpo, sempre botar a serragem em cima de onde está. Se for muito úmido o lugar onde ele urinou, tu tira essa parte, bota uma outra serragem e assim vem fazendo. Mas vale a pena. Acompanhe a gente aqui, que a gente está sempre trazendo informação sobre plantar orgânico, sobre saúde, sobre permacultura e sobre bem viver no campo.